E hoje nós estamos aqui com mais um capítulo de Gênesis. E esse capítulo é o capítulo 5, From Adam to Noah. Aqui vai falar mais da descendência de Adão e de Noah, tá? Não de Noah, de Adam. De Adão até Noé. Então, aqui a gente está usando a New International Version. E também, às vezes, eu uso a minha Bíblia, que é a Bíblia bilíngue. Eu achei um dicionário, gente, Dictionary of the Bible, Mackenzie, tá? Eu achei, por que eu falo eu achei? Porque ele estava no meio dos meus livros, tá? E eu não sabia que eu tinha. E aí ontem, tcharam, eu estava limpando o escritório e achei esse dicionário valiosíssimo. E, se você não me conhece, meu nome é Simone Rigby, eu sou professora de inglês, eu não sou professora de teologia, mas a minha proposta nesse vídeo é fazer estudos da Bíblia em português e inglês, mas com enfoque no inglês, que é para você aprender quando você for pregar, quando você for falar, quando você for viajar, né? Você pode aprender o inglês usando a própria palavra de Deus. E se você é uma pessoa que gosta de pregar o evangelho em inglês, aqui você vai aprender como que você pode usar as palavras da melhor maneira possível para alcançar as pessoas que não falam português. So, sem mais delongas, só mais uma coisa. Depois, se você puder, e para você entender melhor, porque algumas partes básicas eu não vou tratar aqui, eu já tratei no vídeo 1, no vídeo 2, no vídeo 3, no vídeo 4. Então, você volta lá nos outros vídeos de Gênesis, assista para você entender a estrutura gramatical que eu trabalhei nos outros vídeos, tá bom? So, number 5, chapter 5, verse 1. This is the written account of Adam's family line. Essa é uma reportagem, né? Quando fala account, ele quer dizer aqui, ó, one account, é um registro da linhagem de Adão, da linhagem de Adão. This is a written aqui está no particípio passado, né? Write é no presente, wrote é no passado, written é no particípio passado. This is the written account of Adam's family line. Quando God created. To create, vocês já viram lá. To create é criar. Verbo regular. No passado, acrescenta o quê? Acrescenta ed. Vocês já viram. God created mankind. O ser humano. He made them, the mankind. Ele fez o ser humano. In the likeness of God. Ele fez o ser humano. God made them in the likeness of God. Do mesmo jeito de Deus. Da mesma imagem. Da mesma semelhança, likeness, semelhança. Da mesma semelhança. Se eu falar assim, this hand is like this hand. Essa mão é igual a essa, é igual, é semelhante. Eu sou semelhante ao meu irmão, eu pareço com meu irmão. I'm like my brother. I'm resemble my brother. We are alike. A gente fala we are alike. Nós somos iguais, nós somos parecidos, tá bom? The likeness of God. He created them. Aqui, de novo, o mesmo verbo criar. Them, eles. Male and female. Macho e fêmea. Male and female. Macho e fêmea, homem e mulher. And blessed them. Aqui, to bless. Mais um verbo regular, está no passado. Que no passado, vocês sabem que acrescenta o quê? Acrescenta o ed. Tá bom? Aqui, ó, to bless. Blessed, no passado. And he named them. Aqui tem o name. Qual que é o seu nome? Nessa frase, qual que é o seu nome? O nome é um substantivo. Mas, se eu falar, ele nomeou, é o verbo nomear. Então, aqui, he named them. Aqui é um verbo regular também,
que vai precisar também do ED para ficar no passado. Ele chamou, ele nomeou eles de mankind, de raça humana, de ser humano. When they were created. Aqui, verbo to be no passado, também já estudamos isso nos outros vídeos. Created, eu já falei, né? When Adam lived 130 years. Aqui, eu fiz aqui para vocês rapidamente uns números, coloquei uns números aqui, para se você não sabe nada de números, tá? Mas eu acredito que eu falo aqui mais com as pessoas que sabem pelo menos um pouco mais que o básico, né? Um nível mais intermediário. Então, aqui no número eu tenho rapidamente do 1 ao 10, from 1 to 10, 1 to 10, e aí de 10, from 10 to 12. Aí depois tem os teens, né, que é os adolescentes, os 13, 14, 15, 17, que termina com esse T-E-E-N. Depois do 13, quando termina o 19, eu venho para o 20, né? Por exemplo, aqui, ó, 13, 30. 13, que é esse aqui, 13, que é esse aqui, tá? 30. 30. Então, aqui eu falo diferente. Esse aqui eu falo 13, com esse I-I-N, 13, e esse aqui eu falo 30. Aí eu morro no I, no final. Tem o Y no final, eu falo I. E aí, para o nosso estudo de hoje, eu vou usar muito o 100, tá? Então, eu vou usar do 20 ao 100, eu falo 20, aí depois 21, 22, 23, 24, 30. 31, 32, 33, 34, 40, 41, até chegar no 90, 91, 92, 93, 94, até chegar no 100, que é 100. E aí eu vou para 101, 102, 103, 104 e vai. Então aqui, o que vai acontecer? Eu vou usar bastante o 100 nesse vídeo. Ai, minimizei aqui meu papel. So, 100, do 100 a gente tem até o 100, do 100 ao 1000, o 1000 vai ser o 1000, ok? Por exemplo, 999, 999, 1000, 1000. E depois do 1000 a gente tem 1 milhão, por exemplo, né, milha. Mas agora a gente vai ficar no 100, tá? So, when Adam had lived, quando ele tinha vivido, aqui por causa do verbo ter, eu coloco esse verbo no passado. When Adam have lived 130 years, 130 years, he had a son, ele teve um filho, in his own likeness, parecido com ele, in his own image, que era igual a ele, fazia coisas igual a ele, nos caráter, na atitude. Note que nós somos também likeness and image of God. Então, aqui ele reitera que ele teve um filho que era parecido com ele e também era na semelhança e na imagem dele também. Parecia fisicamente e comportamentalmente do caráter. And he named him, ele deu o nome, que a gente já viu named, que é o passado, Seth, ok? Seth, que é o 7, que a gente conhece. Verse 4, versículo 4. After, depois, Seth was born, depois que ele nasceu, Adam lived, ele viveu 800 years. Ele viveu por 800 anos. And had other sons and daughters. Ele teve mais outros filhos e filhas. All together, versículo 5, all together, tudo junto, all together, Adam lived, ele viveu, to live, viver, lived, passado regular, viveu. A total of, um total de 930 years, 930 anos. And then he died. E aí ele morreu. Died. He died. Verbo irregular, to die, okay? When Seth, verse 6, when Seth, quando Seth had lived 105 years, quando ele viveu 105 anos, he became,
verbo irregular, ele se tornou the father of Enosh. Ok? Ele se tornou o father de Enosh. After he became the father of Enosh, Seth lived 807 years and had other sons and daughters. E teve outros filhos e filhas. Vocês vão perceber que vai ter um paralelismo aqui, que as coisas, as frases, as sentenças, elas vão se repetindo. After he became the father of Enosh, Seth lived and had all the sons and daughters. Aí ele fala, tudo junto, ele viveu um total de tantos anos. Aí depois fala do pai dele. O pai dele viveu tantos anos. E depois ele ter vivido tantos anos, ele teve um filho. E o filho também viveu tantos anos. Então, a gente vai ter uma repetição das estruturas gramaticais. Tá? Altogether, Seth lived a total of 912 years, and then he died. When Enosh had lived 90 years, he became the father of Canaan. So, tá vendo que aqui ele vai repetir de novo a estrutura. When he lived, Enosh had lived 90 years. Tá repetindo a estrutura anterior, que é essa aqui, ó. When Seth lived 105 years, tá? Tá repetindo essa estrutura aqui. When, aí repete a estrutura. He became the father of Canaan. After he became the father of Canaan, Enosh lived 118 years. 15 years. Aqui também está repetindo a estrutura. And had other sons and daughters. Altogether, Enosh lived a total of 905 years. And then he died. É a mesma estrutura gramatical. When Canaan eu acho que é no hebreu, né? Acho que é Canaan. When Canaan had lived 70 years, aqui também, a outra estrutura, tá? Repetida. He became the father of Mahalalel. After he became the father of Mahalalel, Canaan lived 840 years and had all the sons and daughters. Então, está repetindo a mesma coisa. Depois que ele se tornou o pai de Mahalalel, Canaan lived 840 years and had other sons and daughters. E teve outros filhos e filhas. Tradução é a mesma coisa. Altogether, ao todo, Canaan lived a total of 910 years. And then he died. A repetição da estrutura, do paralelismo, tá? Que é a mesma coisa. When Mahalalel lived 65 years, he became the father of Jared. Eu conheço até um pastor que chama Jared. Eu acho que é daqui mesmo. He became the father of Jared. After he became the father of Jared, Mahalalel lived 830 years and had other sons and daughters. Altogether, Mahalalel lived a total of 895 years, and then he died. Repetindo de novo a mesma estrutura. Aqui, ó, no verse 18, de novo a mesma estrutura. When Jared lived 162 years, he became the father of Enoch. Aí vai ficando importante, você vê qual que é a importância da repetição da estrutura gramatical, porque há uma repetição de acontecimentos, né? Porque foi isso que aconteceu. He became the father of Enoch. After he became também não se esqueça que isso tudo foi Deus ditando para Moisés. E Moisés foi anotando tudo. He became the father of Enoch. After he became the father of Enoch, Jared lived 800 years and had other sons and daughters. Então, ele viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, Jared lived a total of 962 years. Ele viveu 962 anos. And then he died. E aí ele morreu. When Enoch had lived 65 years, quando Enoch tinha vivido 65 anos, he became the father of Methuselah. Ele se tornou o pai de Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God. Ele viveu e andou com fé em Deus 300 years and had other sons and daughters, por 300 anos, e teve filhos e filhas. Eu acho que é importante falar aqui que as pessoas não eram todos que tinham fé em Deus, viu? Por isso que é importante destacar aqui que Enoch, obviamente, se Deus mandou
Moisés escrever que ele andou na fé com Deus por 300 anos e teve outros filhos, é porque muitos não tinham fé em Deus, né? Eles eram pagãos. And had other sons and daughters. Altogether, ao todo, Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more because God took him away. Então, ele tinha fé em Deus, ele era muito bom, né? Porque ele tinha fé em Deus, por que eu falei bom, né? Nada a ver. Ele tinha fé em Deus, ele andou com Deus em fé, then he was no more. Então, ele não existia mais. Then he was no more. Ele não existiu mais. Because God took him away. Então, aqui, took him away significa que levou para si, né? Deus pegou ele, arrebatado, não sei, vamos descobrir. When Methuselah had lived 187 years, quando Methuselah tinha vivido 187 anos, he became the father of Lamech. Ele se tornou o pai de Lameque. After he became the father of Lamech, depois que ele se tornou o pai de Lameque, Methuselah lived 728 years. Ele viveu 782 anos and had other sons and daughters. E teve outros filhos e filhas. Ao todo, Methuselah lived a total of 969 years. Ele viveu 968 anos, 69 anos. And then he died. Então, ele morreu. Então, eu acredito que o Enoch foi arrebatado, né? Porque os outros, ele está falando que ele morreu. E o Enoch está falando que God took him away, que ele levou para si, né? Pegou ele, took him, pegou. To take é pegar, took é pegou no passado, took him away, levou ele. So when Methuselah had lived 187 years, he became the father of Lamech. After father Lamech, Methuselah lived 782 years and had other sons and daughters. Altogether, Methuselah lived a total of 969 years, and then he died. Essa parte aqui eu já falei em português. When Lamech had lived 182 years, quando ele tinha vivido 182 anos, he had a son. Ele teve um filho. He named him Noah, que é o nosso Noé. Ele deu o nome dele para ele de Noé. And said, e ele disse, he will comfort us in labor. Aqui também, de novo, lembra que eu falei que se você viu os vídeos passados, aqui quando está com um é no inglês britânico, sem um é americano, como o meu computador está configurado no britânico, ele vai sublinhar como se estivesse errado a grafia. He will comfort us. Ele vai nos dar conforto. Esse us por exemplo, se eu falo, we are the champions, nós somos campeões. Mas eu falo, the champions are us, os campeões somos nós. Aí, ao invés de falar, the champions are we, eu falo, the champions are us. Eu falo, nós somos os campeões somos nós, ok? Então, esse us é para substituir o we, porque muda de subject, de sujeito, para o objeto da ação, que aí, no caso, us vai ser um objeto da ação, que depois eu explico esse negócio de objeto, se você quiser saber. In the labor and painful toil for our hands caused by the ground the Lord has cursed. Então, ele vai ser ele deu o nome para ele de Noé e falou que ele vai nos confortar no trabalho de parto, que é muito doloroso. Our hands because by the ground of the Lord has, porque Deus fez aquela maldiçoou a terra, né, que eles moravam. Então até Noé, estava tudo, era um sofrimento puro, né? E agora eles estão colocando a esperança de que esse filho Noah vai ser uma pessoa que vai ser um conforto para eles, né? Eles estão, na verdade, abençoando o bebê que vai nascer, né? Que está nascendo. After Noah was born, Lamech lived 595 years and had other sons and daughters. Depois que Noé nasceu, Lamech viveu 595 anos e teve outros
filhos e filhas, aí repetição de novo. Altogether, Lamech lived a total of 777 years. Ele viveu 777 anos. Aqui, se eu não me engano, é a primeira vez que eles começam a repetir o número 7, que vai começar a ser bem recorrente esse número 7 aí no decorrer da Bíblia. Mas, se não me engano, é a primeira vez que fala 777. Lamech lived a total of 777 years, and then he died, continuando aí aquela repetição e paralelismo. After Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham, and Japheth. Aqui. Ok, so, o que a gente viu aqui em resumo? A gente viu a gramática passado simples, mas a gente também viu alguns passados irregulares, tá? A gente viu verbos irregulares e verbos regulares. Deixa eu só dar uma olhada aqui na minha Bíblia. Tá certo. É só para ver se na minha Bíblia ele terminou como terminou isso aqui, mas sim. Sim, vimos passado simples com verbos regulares e irregulares, tipo de sentenças compostas com repetição, que foi aquela repetição e paralelismo que a gente falou, o estilo, a fórmula genealógica e a sintaxe e as palavras bigot, é essa palavra aqui que não apareceu nessa tradução, mas a outra tradução minha tem. Lived and died. Ok? So, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. E chamam seus amigos para estudar. Se você tiver algum comentário, coloca aí que gostou, que não gostou, que tem alguma coisa para comentar e para acrescentar. E vamos juntos de mãos dadas. Um abraço, até mais.